Olá, amigos e amigas internautas. Eu sou o professor Toyd, nascido na cidade de Maringá, estado do Paraná, formado pela Universidade Estadual de Maringá e com pós-graduação também pela Universidade Estadual de Maringá. Atuo na instituição Sapiens Curso Colégio, Colégio Drummond, Colégio Global, Colégio Objetivo, Colégio Universitário, Colégio Dom Bosco e Curso Cognitivo. Vamos iniciar mais uma videoaula, que tenho recebido bastante e-mails pedindo uma aula sobre número de oxidação ou a sua abreviatura sobre NOx. Então vamos lá. Mas antes de iniciarmos essa videoaula, preciso relembrar alguns tópicos sobre a tabela periódica, tudo bem? A tabela periódica, ela foi um modelo desenvolvido pelo Sr. Mendeleev, que associou os elementos de acordo com sua massa atômica, e o Sr. Moseley depois deu uma melhorada nessa tabela periódica, colocando os elementos em ordem crescente agora pelo número atômico. Então o Sr. Mendeleev colocou em número crescente de massa atômica e o Sr. Moseley deu uma melhorada colocando os elementos de acordo com a disposição em ordem crescente do número atômico de cada elemento. E na tabela periódica nós temos linhas e colunas. As colunas conhecidas como famílias e as linhas conhecidas como períodos ou séries. Nós temos a família 1A, conhecida como família dos metais alcalinos, a família 2A, conhecida como a família dos metais alcalinos terrosos, a família 3A, conhecida como família do boro, a família 4A, conhecida como família do carbono, a 5A, conhecida como família do nitrogênio, a 6A, de acordo com a família do oxigênio, chamado de calcogênio, e a família 7A, chamado de halogênio. A família 8A, ou a família 0, o grupo 0, é conhecida como família dos gases nobres e compreende elementos que estão já estavelmente na sua forma na natureza. Além da família A, nós temos a família B, que abrange os metais de transição, e nele nós vamos ter transição externa e também nós vamos ter um grupo de transição interna que se divide na série dos lantanídeos e na série dos actinídeos. Mas é muito importante vocês terem a noção da tabela periódica. Portanto, gente, nós vamos dar início ao, definitivamente, o que seria NOx e como realizar os cálculos de número de oxidação de uma molécula, de um elemento. Então, primeira coisa que você tem que ter em mente é que quando um átomo perde elétron, ele está perdendo carga negativa, não é verdade? Porque elétron possui carga negativa. Se ele perde carga negativa, o átomo que perdeu essa carga negativa é evidente que vai ficar com excesso de carga positiva, não é verdade? Então quem perde elétron se oxida. Isso é uma característica dos metais. Metais adoram perder elétrons, tá? Portanto, eles se oxidam. Ou seja, seu NOx aumenta, né? Daqui a pouco eu vou falar o que é esse tal de NOx, esse número de oxidação. Já os não metais são, por exemplo, elementos que gostam de ganhar elétrons, certo? Via de regra, funciona assim. Eles gostam de ganhar elétrons. E quem ganha elétrons, vocês concordam, alunos, que estão ganhando carga negativa? Não é verdade? Então, se estão ganhando carga negativa, o seu NOx vai diminuir porque está ganhando carga negativa. Portanto, ele vai se reduzir. Então, o seu NOx, ou seja, o seu número de oxidação, irá diminuir. A priori, eu preciso que vocês entendam que quem perde elétron, oxida. E quem ganha elétron, reduz. Ok? NOx significa número de oxidação. Então, nós vamos ver o seguinte. Os elementos da família 1A, como por exemplo o potássio, como por exemplo o césio, eles possuem um único elétron na sua última camada, conhecida como camada de valência. E para atingir estabilidade é necessário aí você ter 8 elétrons na última camada, conhecida como regra do octeto. Essa regra não vai funcionar para todos os elementos, mas via de regra então, um átomo se estabiliza com 8 elétrons na última camada. Como os elementos da família 1A possuem apenas um único elétron, você deve fazer uma pergunta. É mais fácil esse elemento ganhar 7 elétrons para ficar com 8 ou ele perder um único elétron? É evidente que é mais fácil para o elemento perder um elétron do que ganhar 7 para ficar com 8. Então, ele perdendo esse elétron, ele está perdendo carga negativa. O seu NOx, o seu número de oxidação, passa a ser mais 1, porque esse elemento fica com excesso de carga positiva. Afinal de contas, perdeu uma carga negativa. Os elementos da família 2A, gente, possuem 2 elétrons na sua última camada, conhecida como camada
de valência, se possui 2 elétrons na última camada, possui 2 cargas negativas. E vocês devem perguntar, é mais fácil para este elemento perder esses 2 elétrons ou ele ganhar 6 elétrons para ficar com 8? É evidente que é mais fácil para ele perder esses 2 elétrons. Perdendo 2 elétrons, você perde 2 cargas negativas. Consequentemente, o elemento fica com um excesso de 2 cargas positivas. Logo, o seu número de oxidação passa a ser 2 cargas positivas, ou seja, mais 2. Os elementos da família 3A, gente, são elementos que possuem 3 elétrons na sua última camada, conhecida como camada de valência, e possui 3 cargas negativas nessa última camada. E vocês devem perguntar, é mais fácil para esse elemento que está na família 3A, por exemplo, alumínio, perder esses 3 elétrons ou ele ganhar 5 para ficar com 8? É mais fácil ele perder esses 3 elétrons. E quem perde os 3 elétrons perde 3 cargas negativas. Perdendo 3 cargas negativas, este elemento, por exemplo, o alumínio, fica com excesso de 3 cargas positivas. Assim sendo, o seu NOx passa a ser mais 3. E assim por diante. A família 4A, gente, vai ter um problema porque ele está bem no meio aí da regra do octeto. Já que ele tem 4 elétrons na última camada, fica difícil você compreender se é mais fácil ele perder os 4 ou ele ganhar 4 para ficar com 8, né? Vai depender, é evidente, com quem ele vai estar ligado e quem vai ter uma maior eletronegatividade. Família 5A, 5 elétrons na última camada, é mais fácil ele ganhar 3 elétrons do que ele perder 5. Quem ganha 3 elétrons fica com excesso de 3 cargas negativas, NOx menos 3. Família 6A tem 6 elétrons na sua última camada. Por exemplo, o oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. É mais fácil para o oxigênio ganhar 2 elétrons do que ele perder esses 6 elétrons. E quem ganha 2 elétrons, é evidente que ganha 2 cargas negativas, sendo assim o seu NOx fica menos 2. A família 7A, 7 elétrons na última camada. Por exemplo, o flúor tem 7 elétrons na sua camada de valência. E é mais fácil ele ganhar 1 elétron para ficar com 8 do que perder os 7 que ele possuía na sua última camada. E quem ganha 1 elétron ganha uma carga negativa, o seu NOx fica menos 1. Só que vale lembrar, gente, que isso aqui é uma regra que vai funcionar em 80% dos casos. Em alguns não irá funcionar, porque você tem que ter parâmetros de eletronegatividade, parâmetros de eletropositividade, certo? E que alguns elementos não funcionam de acordo com a regra do octeto, que é aquela regra que diz que um elemento se estabiliza com 8 elétrons. Por exemplo, o hélio. O hélio é um elemento, um gás nobre, que se estabiliza com 2 elétrons na sua última